Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, vamos lá, mais um dia de trabalho. Hoje nós vamos entrar no capítulo 6, e o capítulo 6 ele fala um pouco de geometria. Então nós vamos rever alguns conceitos que a gente viu lá no sexto ano. Tudo bem? Então, hoje nós vamos estar trabalhando a aula 9, que vai falar sobre ângulos e triângulos. Então, vamos aí para a leitura. Espero que todos já estejam com a apostila aberta e, como combinado, na página 44. Bom, nós temos aqui algumas imagens, ó, duas imagens, né? A imagem 1, e nós temos um skatista. Na imagem 2, um skatista e fazendo aí uma manobra. E a gente sabe que essas manobras são bem radicais, né? Então, ó, a partir de 2020 em Tóquio, o skate faz parte dos Jogos Olímpicos. As competições são divididas nas modalidades street, que prioriza manobras em elementos urbanos, e parque, manobras em obstáculos planejados. Brasil e Estados Unidos têm cada um 12 skatistas nas 80 vagas, em virtude da tradição que esses dois países têm nesse esporte. Bom, pessoal, a Olimpíada, como todos vocês sabem, agora de 2020, né, seria nessa época, foi cancelada devido ao problema do coronavírus. E, infelizmente, não temos Olimpíada esse ano. Mas, futuramente, quem sabe, né? No próximo ano, já parece que tem alguma coisa marcada. Não me lembro agora a data. Espero que a gente possa estar vendo essas manobras radicais. Olha, esse QR Code, ele é muito importante. Por quê? Porque vai falar sobre o esporte, sobre o skate, vai falar sobre os esportistas amadores, os esportistas profissionais olímpicos que o Brasil tem, vai mostrar algumas das manobras radicais, fala os nomes dessas manobras e quantos giros, né? Em quantos graus eles giram aí para fazer essa manobra. Olha, presta atenção aqui, olha. Foi começando, ele estava aqui no solo e depois ele vai subindo e vamos ver qual é o giro desse skate. Bom, então aí tem duas perguntinhas, ó. A primeira, a princípio pode parecer fácil deslizar sobre um skate. Na imagem 1, vemos um skatista fazendo uma manobra que requer equilíbrio para impulsionar e fazer acrobacias com o skate. Então, aí você fala para descrever o movimento realizado com o skate para os colegas. Não tem como, né? Mas com certeza aí na sala tem algum skatista nessa nossa sala, né? Na segunda, na imagem 2, vamos puxar a apostila para cá, ó, a imagem 2 é essa. Na imagem 2, faz outra manobra, retirando as rodas do skate do piso. Você consegue perceber se o ângulo de inclinação da prancha em relação ao solo é maior ou menor do que um ângulo reto? Dê um palpite sobre quantos graus mede esse ângulo. Olha, ele aqui está no solo, aí ele tira do solo. Então, se a gente for pensar o solo, né? De quantos graus será esse ângulo? Ele é um ângulo aqui no caso, será um ângulo menor que 90 graus. Não esqueça, então, de fazer a leitura desse QR Code. Vamos para a página seguinte. Medidas de ângulos. Os ângulos podem estar relacionados aos movimentos que fazemos com o nosso próprio corpo. Alguns exemplos são a forma que nos posicionamos em atividades cotidianas, como levantar uma caixa, utilizar o computador, estudar, praticar esportes,
carregar uma mochila, escrever mensagens ao celular, entre outras. Observe na imagem a seguir a postura ideal que se deve manter em uma mesa de estudo ou de trabalho, para não desenvolvermos problemas de postura ou dores na região da coluna. Bom, lembra que quando estávamos aí em sala, eu vivo falando para vocês sentarem certinho, corretamente, postura de coluna sempre ereta. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui ângulo de visão e a distância ideal do monitor. Vai de 40 a 75 centímetros. E esse ângulo de visão é um ângulo de 20 graus. Ângulo entre o braço e o antebraço. Eu tenho que ter aqui um ângulo de 100 graus, para não desenvolver algumas doenças relacionadas ao esforço repetitivo. E entre a minha coluna e o meu quadril, eu tenho que estar ereto e tenho que ter um ângulo de 90 graus. Agora vem, normalmente nós temos um apoio para os pés. As pessoas que trabalham o dia todo nesta posição costumam ter um apoio para os pés. E a inclinação dos pés também será uma inclinação de 20 graus. E essa mesa está entre 72 a 75 centímetros do solo. Correto, pessoal? Vamos lá, então. Estime e escreva quanto deve ser aproximadamente o ângulo. Eu já falei o ângulo para vocês. Então, cada um de vocês vão pegar aí a apostila e vão anotar. Então, o ângulo de visão do monitor é um ângulo de aproximadamente 20 graus. Entre o braço e o antebraço é um ângulo de 100 graus. O de inclinação dos pés é 20 graus. Entre a coluna e o quadril, 90 graus. Observem aí, ó. Note que os ângulos de visão e de inclinação dos pés têm a mesma medida, 20 graus, 20 graus. Portanto, são denominados ângulos congruentes. Que instrumento normalmente utilizamos para medir ângulos e qual é a sua unidade de medida? Lembra, nós já falamos sobre isso ano passado, é o transferidor e a unidade de medida é o grau. Então, ângulo é qualquer região do plano limitada por duas semirretas de mesma origem. A unidade de medida do ângulo é o grau, que corresponde a 1/360 de uma volta completa, e cujo símbolo é olha, essa bolinha aqui, né, que a gente usa para denominar grau. Ângulos que têm a mesma medida são chamados de ângulos congruentes. Então, vamos para a página 46. No Saiba Mais. Atualmente, com o uso cada vez mais constante dos smartphones, muitos aplicativos estão sendo criados para as mais diversas atividades, inclusive para medir ângulos. Alguns deles são disponibilizados de forma gratuita, então é possível que você meça ângulos usando apenas o seu celular. Você baixa um aplicativo e aí você vai conseguir fazer isso. Então, por exemplo, um engenheiro ou qualquer outro profissional que precise de medir ângulos, um pedreiro, um mestre de obras, ele pode fazer isso apenas utilizando o celular. Então, veja que em um desses aplicativos, basta ajustar o vértice do ângulo que se deseja medir com o centro do transferidor. Vou então, olha, vértice do ângulo, vértice do centro do transferidor, e eu vou ter o ângulo aí, a medida já na tela do meu celular, correto?
Bom, novamente eu coloquei aqui, ó, importante. É importante que vocês façam a leitura desse QR Code. Nesse QR Code, ele vai falar sobre o uso do transferidor, correto? E ele vai nos ensinar como medir ângulos, o que já foi visto no ano passado. Então, para medir ângulos, normalmente usamos um transferidor de 360 graus ou de 180 graus, como estes. Então, aqui eu tenho um transferidor de 360 e aqui um de 180. Nós temos de 0 ao 0 a linha de fé e aqui centro do transferidor. Então, de 0 até 0 aqui a linha de fé e centro do transferidor. Nos modelos apresentados, ambos têm duas escalas, uma interna e outra externa. Olha, eu tenho uma escala interna e tenho a escala externa nos dois modelos. Ó, por que isso? Para facilitar a visualização e determinação das medidas. Vamos relembrar como medir um ângulo? Para isso, considere a imagem a seguir e o ângulo BAC traçado sobre ela. Outro QR Code aqui, certo? Então, esse vai te ensinar como você deve desenhar ângulos. Então, aqui você vai ver o uso do transferidor, como você faz a medida, aqui você vai desenhar ângulos, correto? E ainda vai ter um terceiro aqui. Notem que eu coloquei importante nos três, porque essa leitura do QR Code vai complementar o que está colocado aí na apostila para vocês, certo? Então, observe a posição do transferidor colocado sobre o ângulo. Note que o centro coincide com o vértice do ângulo e um dos lados coincide com a linha de fé do transferidor. Com base nisso, complete a frase. Olha, presta atenção. Então, aqui vocês estão visualizando essa linha vermelha, ela coincide com a linha de fé. O centro do transferidor com o vértice do ângulo. E aí, o outro lado, nós vamos medir esse ângulo BAC, será um ângulo de 57 graus. Então, esse ângulo mede 57 graus. Sua medida é menor do que a de um ângulo reto. Portanto, é um ângulo agudo. Bom, aí, leitura, dá uma pausa aí, faz a leitura, né? Ou faça essa leitura melhor após o término da aula e nós podemos comentar sobre isso. A partir de agora, vamos indicar a medida de um ângulo por mede, ó, medida do ângulo BAC ou por M, medida do ângulo BAC ou apenas medida do ângulo A. Vamos lembrar que quando nós falamos em medida de ângulo, eu posso usar então mede, só o M, o A, que é o vértice do ângulo, ou BAC, a vértice do ângulo, ou somente colocar, escrever medida do ângulo A, correto? BC3. Observe os ângulos ECF e JGK. Trace uma semirreta que divida cada um deles em outros dois ângulos congruentes. Bom, então eu usei o meu transferidor. Vamos lá, vou pegar o transferidor. Olha o que eu fiz. Linha de fé, que é a linha do 0 grau, centro do transferidor. Então, coincidi aqui, fiz coincidir o vértice do ângulo, e daí nós vimos que esse é um ângulo de 0 a 120 graus. Então, a metade desse ângulo é 60 graus, né? Então, nós traçamos uma semirreta, e essa semirreta dividiu o ângulo em dois ângulos de 60 graus.
correto? Então, qual é a semirreta que eu tracei? Essa semirreta G, poderia dizer GH, correto? Então, ela vai receber um nome especial. Ela vai receber o nome de bissetriz. Por que bissetriz? Porque ela dividiu o meu ângulo de 120 em dois ângulos de mesma medida correspondentes a 60 graus. Nesse outro aqui, nós também vamos usar o mesmo processo. Eu vou pegar a linha de fé, coincidir com um dos lados e vou fazer o que aqui, ó? Coincidir o centro com o centro do ângulo. Então, o que que nós temos aqui? Ó, um ângulo de 50 graus. Vou encontrar a metade dele. O que que é a metade? A metade será 25 graus. Então, essa semirreta que eu tracei, CO, por exemplo, é a bissetriz. Então, o que é a bissetriz? A bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice, ó, origem no vértice, e divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Bom, pessoal, vamos lá para a página 47. Na página 47, nós temos aí como construir a bissetriz utilizando um compasso. Esta explicação está nesse vídeo, nesse último QR Code. Então, eu posso fazer a bissetriz utilizando o compasso, ou eu posso encontrar a bissetriz utilizando o transferidor, como eu mostrei para vocês. Bem, pessoal, nós encerramos aqui, mas eu vou fazer uma revisão aqui sobre classificação dos ângulos quanto à medida. Então, vamos lá. Classificação dos ângulos quanto à sua medida. Nós vimos isso o ano passado. Então, reto, quando mede exatamente 90 graus. E esse quadrinho com pontinho é o símbolo de ângulo reto. Então, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Esse é um ângulo de 90 graus. E aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus. O próximo é o ângulo agudo, quando a medida for maior que zero e menor que 90 graus. 55 graus, 41 graus, 80 graus. Então, o ângulo agudo, ele sempre é menor que 90 graus. O próximo é um ângulo obtuso. Um ângulo é obtuso quando a medida for maior que 90 e menor que 180. Então, 100 graus, 130 graus, 95 graus. Então, esse é um ângulo, esses, né, são ângulos obtusos. Vamos lá para a próxima nomenclatura. O próximo é um ângulo raso ou de meia volta. Um ângulo raso ou de meia volta quando medir exatamente 180 graus. Ó, metade, ó, 180 graus. Dois ângulos rasos ou de meia volta. Ângulo pleno ou de uma volta completa, quando medir exatamente 360 graus. Ó, a partir daqui, dei uma volta completa, 360 graus, ângulo pleno ou de volta completa. E eu tenho ângulo nulo, quando medir exatamente 0 grau. Então, não houve nenhuma abertura, então 0 graus, ângulo nulo. Ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então, ângulo BOC, medida 40 graus. Ângulo MNO, medida 40 graus. Então, eu posso dizer que o ângulo BOC é congruente ao ângulo MNO. Olha,
congruência, 3 tracinhos, certo? Se eu vou ler, congruente. E sempre o chapeuzinho aqui, né? O acento agudo fica na letra que refere ao vértice do ângulo. Bom, turminha, estou aguardando vocês para os nossos exercícios.